Brasil e no mundo. E a gente já começa com uma notícia delicada. As canetas emagrecedoras, elas são um sucesso. Todo mundo é experimentando. Porém, é necessário identificar a procedência, porque o Brasil tem 6 mortes suspeitas por uso de canetas emagrecedoras. Valdelúcio, traga os detalhes pra gente. É isso, viu, Nay? Olha, inclusive esse alerta que veio da Anvisa. A gente, inclusive, já noticiou aqui no Revista outras notificações que a Anvisa havia feito, e dessa vez com relação às canetas emagrecedoras, como você bem pontuou. Uma febre em todo o Brasil, em todo o mundo. E, de fato, os dados da Anvisa apontam que mais de 140 casos foram registrados aí no período entre 2020 e 2025 de ocorrências com relação a casos de pancreatite envolvendo aí as canetas emagrecedoras. E desses 140 casos que estão aí registrados, houve 6 óbitos causados, então, aí com suspeitas de terem sido causadas por essas canetas. Os dados, eles foram divulgados, como eu disse, pela Anvisa e estão disponíveis para quem quiser acessar lá no VigiMed, que é o sistema oficial do órgão. A agência informa que não pode afirmar que os casos sejam comprovados, mas considera, sim, a possibilidade de que pode ter tido uma influência por parte das canetas emagrecedoras. Os casos vêm de São Paulo, Paraná, Bahia e Distrito Federal. As notificações, elas estão associadas a diferentes medicamentos do biotipo aí GLP-1, um tipo de hormônio produzido no intestino após as refeições, que regula a glicose, estimula a insulina e promove saciedade, como a tizerpatida, a semaglutida, que são ali os famosos Mounjaro, o Ozempic, o Wegovy, aquelas canetas que a gente inclusive já conhece bem, porque acabaram virando uma febre. A gente lembra sempre que as empresas foram procuradas, notificadas, que produzem as canetas, e afirmam categoricamente que não existe nenhuma comprovação, nenhum relato de que os casos de pancreatite tenham a relação com o uso do hormônio, com o uso da medicação. No entanto, é importante, se discute muito entre profissionais, médicos, nutricionistas, quais as consequências a longo prazo, porque a gente sabe que toda medicação ela precisa vir com base em uma avaliação médica, com base na compra com uma procedência realmente que possa ser confiável. Porque o que acontece? Há relatos de que muitos pacientes estão fazendo ali a compra dessas canetas de forma irregular, sem passar por uma consulta médica, por exames, por uma avaliação, e utilizando de forma indiscriminada por longos períodos. Muitas vezes pessoas que não têm nem sequer a indicação para o uso da medicação. E como toda medicação que tem sim os seus benefícios comprovados, pode também apontar ali efeitos colaterais a longo prazo. Então é importante estar atento, é importante seguir todos os protocolos de saúde, segundo a Anvisa e o próprio Ministério da Saúde, que agora voltam os olhos para esses casos, que sim acende um alerta de que ao longo de 5 anos já começa a se aparecer consequências devido ao uso indiscriminado desse tipo de medicação. Olha, Valdelúcio, é um assunto importante que nós temos que trazer para conversar. Afinal de contas, o uso das canetas é revolucionário, tem ajudado muitas pessoas, não podemos deixar de reconhecer isso, mas eu acredito que o ponto crucial e principal é o abuso da substância. É um medicamento que tem efeitos colaterais, que o uso contínuo precisa ser supervisionado, um medicamento que inicialmente teria sido desenvolvido para o controle da diabetes, posteriormente ganha um protagonismo no emagrecimento, diminuindo o risco vascular, entre tantos benefícios. E depois a gente vê que também com esses possíveis casos, ainda é algo que está sendo investigado, pode aí ter alguma intercorrência com relação às canetas. Mas o mais importante em qualquer tratamento é o acompanhamento médico. Antes do uso das canetas, fazer os exames necessários, após encerrar os ciclos do uso das canetas, refazer os exames necessários. Eu acredito, Valdelúcio, que precisa haver uma responsabilidade maior por parte de quem faz o uso do medicamento. Imagine que você tem um problema de saúde e decidiu que vai se tratar sozinho. Você chega na farmácia, pega ali o remédio que você acha que vai dar certo, toma de maneira indiscriminada. Você acredita mesmo que isso vai te ajudar ou te atrapalhar? Então, a medida
do veneno, como se dizia antigamente, é a dose. Então você precisa ter essa preocupação de como você está administrando o medicamento. O medicamento não deve ser endemonizado, é uma excelente descoberta, mas também não pode ser endeusado. É preciso identificar se há realmente esse efeito, se pode trazer todas essas questões, porque é um medicamento novo e tudo que é novo precisa de tempo para que a gente tenha realmente todas as garantias. Então, para você que está do outro lado, seja responsável, faça um bom acompanhamento médico, exames antes, exames depois, exames durante, e você vai verificando como o seu corpo está, se está funcionando ou não para você. Isso é uma questão de responsabilidade pessoal e individual e também aos profissionais, viu, Valdelúcio? Tem muito profissional por aí fazendo uma péssima indicação do medicamento, prescrevendo o medicamento de maneira indiscriminada, alimentando essa questão do milagre. E no emagrecimento não existe milagre, existe tratamento multidisciplinar, é um acompanhamento. A obesidade é uma doença crônica incurável. As canetas não curam a obesidade. Quem tem problema de compulsão alimentar, as canetas são uma ferramenta. É importante tocar em tudo isso com muita responsabilidade, não é isso, Suiane? Que acende esse alerta, né? Acredito que a maioria das pessoas acabam usando realmente sem orientação médica. A gente vive nesse boom das canetas emagrecedoras. O que eu observo, até pelo ciclo que eu ando, é que fulano de tal deu certo. Me pega aí, qual que tu comprou? Comprei tal. Vai lá e compra também, sem aquela orientação médica. É preciso sim, gente, como a Nay trouxe aí, esse acompanhamento clínico rigoroso. Rigoroso mesmo, e digo mais, acho que vai além disso. As marcas também, muitas vezes a gente se deixa lubrigiar por valores mais em conta, por medicamentos mais baratos. Então, é um medicamento muito novo e tem muitas marcas similares. Então, ficar atento também no produto que você compra, se tem um certificado, se é realmente bom, se é autorizado ali, se o seu médico conhece aquela medicação. Inclusive, esses números, né, essas suspeitas aí, trouxe uma memória muito triste aqui na minha vida, porque no final do ano passado eu perdi uma tia de coração, mãe de uma das minhas melhores amigas, amiga minha de infância, que faleceu de pancreatite, e os médicos associaram ao uso das canetas emagrecedoras. Ela já tinha diabetes, ela usava as canetas para o controle da diabetes, o que se supõe é que ela acabou usando de forma mais exagerada, além do que o médico aconselhou, e acabou tendo pancreatite, e foi muito rápido. Ela se internou no domingo, na terça-feira ela já tinha nos deixado. Então foi assim, uma coisa muito rápida que pegou todo mundo de surpresa. Então é uma novidade que a gente deve sim prestar atenção, e com calma, com cautela e sempre com orientação médica. É isso mesmo. E isso que você pontuou, Suiane, é uma realidade que muitas pessoas têm, além de se automedicar, determinam a dose que devem tomar, aumentam no momento em que acham que é necessário e também fazem o desmame de forma errada, e aí acaba entrando num ciclo. Para esse mês, retorna no outro, e aí segue de fato nessa sequência que gera, sim, sem sombra de dúvidas, como qualquer outro medicamento, efeitos no corpo humano. E os humanos seguem tentando fazer do processo de emagrecimento um estalar de dedos ou um milagre. E isso não vai acontecer. Ainda não temos essa função de resetar ali a obesidade e apagar isso da cabeça humana. É necessário uma série de medidas para que você consiga realmente manter o resultado que você conquistou ou está em busca.